Oi, 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 pessoal, boa noite. Entrei um pouquinho mais cedo, né? Porque existe aí uma diferença da hora que eu entro com vocês e da hora que realmente vocês estão me vendo. Então, vamos dar um minutinho aqui para aguardar a entrada oficial, que ainda, pelo que eu entendi, não entrou. Vejamos, vejamos. Vamos ver aqui. Vejamos. Ah, agora entrou. Vamos abaixar o volume para não dar problema. Oi, Edina, nossa, que legal, você falou mesmo que ia estar presente, né? Que bom. Bom, vocês sabem que, apesar de eu saber que precisa aguardar o pessoal entrar e tudo mais, eu não gosto muito de fazer isso, que eu acho que horário é horário, né? E eu tenho um comprometimento com vocês. Então, eu já vou começar é, fazendo aqui a minha abertura tradicional. Então, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui no canal Sofia Golfeto. Hoje é dia 13 de outubro, quarta-feira, e nós estamos fazendo nossa live ontem, porque não, hoje, fazendo a live ontem, fazendo a live hoje, porque ontem foi feriado. Então, eu transferi para hoje e deu certinho, porque também era o dia que a Regiane, a nossa convidada, tinha liberado, tá? E para variar aquele pedido de sempre, né, de curtir, comentar, compartilhar, me ajudar na divulgação desses vídeos todos, porque é muito importante isso para o crescimento do canal, mas principalmente para que o conteúdo chegue para mais pessoas. E eu quero fazer aqui uma colocação bem interessante, porque oi, Sandra, tudo bom? A Jaque, nossa, Jaque, você tá que tá, hein? Presente em todas. A Marcinha aqui de Peruíbe, boa noite. Vou até deixar aqui a da Dominique, do Força Azul Aromoterapia, né? Porque ela também começou uma live agora, né? Então, aí uma seguidora minha, a Patrícia, aliás, eu acho que ela é lá do Lightworkers, ela me conheceu por causa do canal Lightworkers, né? Ela disse que não tem o hábito de ler a descrição dos vídeos, né? E isso é uma coisa muito importante, porque muitos produtores de conteúdo colocam informações bem relevantes na descrição dos vídeos. Então, quando vocês estiverem assistindo algum vídeo e o produtor falar, ó, clica no link aqui, olha tal, é legal vocês darem uma olhadinha, tá bom? Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém. A Dani, oi Dani, tudo bem com você? Legal. E ó, falando em Domi, Domi do Força Azul, né? A Domi tá com a loja online dela e sempre que eu tô começando as lives, eu tô fazendo a conexão, como ela fala, né? Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Ai, meu Deus, esse negócio aqui é o contrário, com o spray dela da Força Azul. Então, feito com óleos essenciais. Gente, tem um cheirinho tão bom. Esse aqui é o azul, mas tem das 7 cores, tá? Acho que chama 7 raios, alguma coisa assim. Tem verde, tem rosa. É um mais lindo que o outro e um mais cheiroso que o outro. Ah, legal, olha lá, a Jaque também vai começar a live dela e vai ficar aqui por enquanto. Nossa, agradeço muito, Jaque, muito bom ter você aqui, viu? Aliás, nós estamos para combinar juntas uma outra live, né? Vou até deixar aqui para vocês verem aí. Quem puder ir seguir a Jaque também é bem legal. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, já falei. Bom, então vamos lá, gente. A nossa convidada de hoje é a Regiane Abraão, tá? Ela é professora e eu a conheci em uma das mentorias do professor Marcos Trombeta, né? E, inclusive, ela é uma das pessoas que eu deixo, toda quinta-feira eu deixo uma série de canais ali indicados, né? Ela é uma desses canais, tá? E ela é uma figuraça, ela é muito divertida. E ela tem aí várias formações na área acadêmica, ela vai falar para vocês melhor, porque eu realmente já me perdi na quantidade de mestrado, de faculdade que ela fez, acho que até ela já se perdeu, mas enfim. E aí, até que um dia a ficha dela caiu, né?
E ela viu que todas essas formações acadêmicas não estavam levando ela para onde ela queria. E, pelo que eu entendi, ela começou a buscar o porquê que é que tanta formação e tudo não estava trazendo para ela aquilo que ela realmente almejava na vida, né? Então, ela vai contar um pouco disso para nós e aí nós vamos conversar sobre o corpo explica. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Só que está faltando a Regiane aqui, você está aí, Rê? Eu não estou vendo ela aqui. Será que ela está aí? Ah lá, a Edina está conversando com a Sandra. Então, pessoal, ela entrou aqui. Então, pessoal, a Edina, a Sandra, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, por enquanto é a Edina e a Sandra. Elas se conhecem por causa da plataforma Unidarma, que eu falo tanto para vocês, né? Nós somos todas assinantes da plataforma e nós assistimos os cursos do Cris ao vivo toda quinta-feira, 9 horas da noite, e a gente vai se encontrando em lives e uma vai indicando o canal para outra, é muito legal. E a Rê está aqui, vamos lá. E Opa, 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 opa! Entrei? essa moça aí, ó, ela também é que fez o curso A Essência da Riqueza, que eu falo para vocês, que tem na descrição do link dos vídeos aqui. É ela, bem-vinda, Rê. Fala, povo lindo! Fala, Fala, povo lindo! boa E aí, noite, boa noite, gente. tudo bom? Tô ótima, graças a Deus, vocês. Tudo tranquilo aqui. Diz uma coisa, pessoal. Oi, Dri. A Adriana Prado, a nossa nutricionista, que dia 26 está de volta para a gente continuar conversando sobre nutrição funcional. Talvez a gente fale sobre o sono no próximo dia 26, tá? Pessoal, tá todo mundo vendo, ouvindo bem aí? Tudo ok? Fala aí, Rê, alguma coisa? Fala o que você quiser, a gente testa o som. Bom, para mim tá tudo ok aqui, tudo lindo, tudo ótimo. Para mim aqui também tá tudo tranquilo. Acho que o pessoal tá vendo e ouvindo bem, né? Deixa eu olhar aqui, eu abri no celular ali, abri o É, link ali, mas tá tudo ok, sim. tá tudo ok. Olha a Domi aí. Olha lá. Oi, querida, parabéns. Domi, já fiz a conexão aqui, tá? Legal, boa live para você. Nossa Senhora, tudo certo. Então, bora lá, Rê. Seja Bora lá. bem-vinda. Se apresenta aí, fala um pouquinho quem é você, de onde eu vim, pouco eu vou. Bom, dando bem pouco, né? Então, bom, você falou bem verdade mesmo, gente. Eu estava aqui escutando você falar que eu percebi que as minhas graduações não estavam me levando, né, para onde eu queria. Na verdade, eu estava indo do nada para lugar nenhum, sempre digo Ah, isso, né? Porque eu recebi aquela programação, né, mental. Nossa, meu cabelo hoje não deu certo. Sabe quando ele não dá ok. certo? Peraí, enquanto você se ajeita com o seu cabelo, deixa eu dar uma boa noite aqui provavelmente é o Luciano que está aí do blog Alto Poder, né? Ah, De legal. vez em quando eu escrevo alguma coisa lá também, e ele fez a divulgação da nossa live lá na plataforma, no Facebook, enfim, muito grata, Luciano. Ah, Bora legal, lá. bacana. E aí, você achou com o seu cabelão? Então, meu cabelão, ele tem personalidade própria, então o dia que Tá ele quer, bonito, tá bonito. tem dia que ele não tá muito bem, tá meio coisado, E enfim, aí? né? Então, você acabou vendo que não estava dando muito certo. Olha, a minha vida, falar a verdade, né? O que aconteceu? Eu recebi aquela programação original da Matrix, né? Ah, Casar antes dos 30, ter filhos e, e ter profissão, passar num concurso público e depois manter, né? Casa, marido, filho e trabalho, né? Então, estava seguindo a programação normal até o ano de 2015. ah. 2015 foi o ano assim que tchan, foi aquele ano que foi o ano do meu divórcio, né? E eu eu nunca, sabe o que me fez acordar? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu só tinha até o capítulo
que era para casar. Depois eu não tinha os outros, os próximos capítulos, sabe? Eu tinha até ali, sabe? Então eu sabia assim, bom, depois que casa, você cuida Olha do quem marido, está aí. cuida do... A Simone Cafuri está aí, ó. Ela vai entrar daqui a pouco no grupo de leitura de livro. Ela também vai embora, mas ela falou que ia passar para falar um oi. Legal, um beijo, sua linda, Beijo. beijo. Tudo da mentoria do professor Marcos também, né? A Jaque, ela. Bastante gente que acordou, né? Graças a É. Deus. E aí, então o Então, capítulo não veio? eu tinha até aquele capítulo, mas ninguém me contou o que acontecia se a programação mudasse, né? Sem depender da minha vontade, porque eu sempre digo assim, eu fui pega muito de surpresa. Meu filho estava com um aninho, primeiro filho, a gente fica meio. A gente ganha neném, quando você ganha o primeiro filho, você sai da Terra, do planeta Terra, você sai de órbita, sabe? Porque você fica o tempo todo assim, troca a fralda, mamar, troca a fralda, mamar, troca a fralda, mamar. Você fica assim, né? Então eu fiquei meio off. Quando eu comecei a voltar para a Terra, e eu pensava assim, e as coisas, e depois que o meu bebê nasceu, meu casamento também afundou. Só que eu achava assim que era uma crise que ia passar, que a gente ia superar, ia resolver. Então, quando o meu ex-marido deu aquele basta, ele falou assim: ele falou com todas as letras da minha cara, eu quero me separar de você. Tirou a aliança, ponto final. Naquele momento, falei, e agora? O que faz? Então, assim, foi no momento em que eu me vi daí sozinha, dentro de uma casa, com um bebê de 1 ano nos braços, né? Meu filho não falava ainda, não estava começando a andar. E a minha vida fez assim, eu sempre dou esse exemplo da lona de circo. Já viu um circo, quando o circo vai embora da cidade? Ele tira aquele pilar principal e a lona faz assim, né? Foi o que aconteceu. Aí eu descobri o quê? Que a vantagem do fundo do poço também é que a gente não tem mais para onde cair, né? Então, quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei, bom, agora a tendência é levantar. O que me fez, realmente, eu me lembro do dia, Sofia, que meu filho estava brincando assim com eu sentada na área de casa, igual um trapo, né? Velho, pano de chão. Eu falo que eu andava parecendo um pano de chão. E o meu filho falou assim: brinca, mamãe. Aí peguei um carrinho, comecei a empurrar assim o carrinho. Aí o meu filho falou assim: mamãe não brinca, mamãe tiste, mamãe sempre tiste. O dia que ele falou que a mamãe estava sempre triste, eu pensei assim: meu Deus, que olha a imagem que eu estou passando para o meu filho, né? Eu não quero que meu filho tenha essa mãe, não quero. Não é isso, né? Que eu quero deixar para ele. Aí foi onde eu comecei, sabe? Buscar. Só que na época eu ainda achava que conhecimento era conhecimento acadêmico. E eu pensei assim, eu já tinha faculdade de educação física, pedagogia, letras português e inglês. E eu falei assim, eu acho que eu tenho que ser mestre. E eu já era especialista, já tinha 4 especializações, tem especialização em Libras, em educação especial, saúde, e métodos técnicos de ensino e tutoria em EAD, educação à distância. Aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que ser mestre. Na minha cabeça, eu tinha que subir mais um grau, sabe? Parar de ser especialista. Eu falei assim, o meu filho vai ter o prazer de falar assim, a minha mãe é mestre. Não, é doutor, minha mãe é doutora, mas antes eu tinha que passar pelo mestrado, né? E fui. E aí é onde hoje eu sei o quê? Que eu vibrei na raiva, na frequência da raiva, e a raiva não é uma frequência ruim, porque ela te impulsiona, né? Você muda de situação de raiva. E hoje eu sempre digo isso, eu entrei no mestrado de raiva da vida, de raiva de mim, de raiva de tudo, sabe? Assim, eu falei, eu vou entrar nesse mestrado nem que morra. E quando que caiu a ficha que isso tudo não estava resolvendo? Como é que foi? Pois é. Aí não resolveu. Então, virei mestre, fiz outra graduação, falei assim, tá faltando para mim letras libras. Nossa. Fiz outra graduação, fiz o mestrado que é válido só no estado do Paraná e fiz aquele outro que é válido internacional.
quando foi no ano de 2017, e assim, ruminando, sofrendo, né? Encontrei uma psicóloga na internet, ela falou assim: você vai apodrecer aí, ruminando esse divórcio, ou você vai transformar essa merda toda em adubo, né? E transformar a sua vida uma vida incrível. Aí eu comecei a sonhar de novo, sabe? Eu falei, não, eu quero mais filhos, não quero criar meu filho sozinha, e fui atrás de ter mais filhos, e, e Mas fui, aí você encontrou outro marido também, né? encontrei outro marido. É, eu Essa pergunta, reencontrei. você tá com ele? Não, Ah, não. então tá bom. Então, para você ver como que eu sempre conto a minha história, porque assim, eu procurei em tantos lugares, outros externos, até eu descobrir que eu sou o sol da minha vida. Antes de eu me colocar no sol da minha vida, eu procurava em tudo, né? Então, eu Sim. fiquei 2 anos sozinha. Aí eu pensei assim, eu não quero criar meu filho sozinha, eu quero mais filhos, eu quero uma distância pouca entre os filhos, né? Uma distância menor. Sim. Porque eu tenho uma experiência assim, meu irmão, são 6 anos de diferença. Então eu era menina de 10, ele já era um rapazinho de 16, daí nem briga não dava, sabe? Aí eu falava assim, não, eu quero filhos mais perto, né? Aí esse meu segundo marido, ele foi namorado de uma amiga minha que faleceu, infelizmente, né? Em 2013 ela faleceu. A última vez que eu tinha visto ele foi, inclusive, no velório dela, no enterro, né? A gente se reencontrou e tal, começamos de papo, daí ele falou assim: vamos namorar? Eu falei, ó, eu vou namorar o pai do meu próximo filho. Ele namorar não quero muito, não, eu quero engravidar. Aí ele falou assim: sério? Ele pensou que era brincadeira. Eu falei, eu vou engravidar no mês de outubro, porque do meu menino engravidei em outubro, nasceu em julho, foi ótimo ganhar neném em julho. Aí ele falou, ele achou que era brincadeira, né? Mas no fim engravidei em novembro, minha filha nasceu em agosto, Nossa. agosto de 2018. Aí nessa época, aí só também como objetivo hoje, eu vejo o seguinte, que hoje que eu tenho conhecimento da constelação familiar, né? Eu vejo que ele cumpriu o papel dele, né? E que era mesmo que era mesmo trazer minha filha, né? A gente ficou junto ainda 3 anos. E chegou um momento em que desconectou, sabe? Eu falei, você não quer voltar para casa da sua mãe? Ele falou, eu vou. E tá tudo bem, sabe? Assim, não teve nada assim que Sim. desabonasse ele, nem eu. Só assim, o casamento, né? E Cumpriu o objetivo, né? cumpriu Era o para ir objetivo, nesse plano. exatamente. Deu Aham. tudo certo. Agora, o momento em que eu ouvi o professor Marcos falando assim, sua vida. Eu me lembro que eu estava dirigindo, e um Então, anúncio então você foi no YouTube que você então caiu a ficha. caiu a ficha. Que Ele ele falou assim: falou sua aí? vida tá boa do jeito que você quer? E eu respondi assim: não, tá uma bosta. Tá uma bosta. Eu acho que pior do que tá não fica. Aí ele falou assim: quer saber qual que é o menor caminho entre dois pontos? É uma reta. Então, pergunta para quem já foi para o caminho que você quer seguir, que é mais fácil. Tenha um mentor. Aí eu falei assim, boa ideia, né? Aí foi onde era a propaganda o anúncio da Riqueza Está na Mente, sabe? Ah, Antes dele, na verdade, eu conheci a Márcia Luz. Aí eu certo. conheci o Bruno Gimenez por meio da Márcia Luz, aí depois eu conheci o William Sanches, e eu vi uma live do William Sanches com o professor Marcos Trombeta. E eu gostei muito da fala dele, foi o que me agradou mais, assim, Sim, eu também. Para mim né? foi ao contrário. Eu conhecia o Luz da Serra, e aí eles fizeram esse negócio que 5 dias, 4 dias, sei lá quantos dias ao vivo, e Uhum. entrevistando mestres da prosperidade. E eles Hum, entrevistaram várias pessoas. Foi lá que eu conheci a galera toda que você está falando, aquela outra loira do ouro, Elaine Orives. Elaine, aham, Conheci várias pessoas ali, a Amanda Adréia, mas quem me chamou a atenção não teve, foi o Trombeta. é. É, Esse muito jeito legal. mais objetivo, né, É, de é. falar, porque eu não gosto, assim, de enrolação, assim, né? Você faz, assim, faço uma pergunta para a pessoa, é sim ou não, ou a resposta, né? Pá. Uhum.
Aí a pessoa fala assim: eu pergunto para você assim, como que eu faço para ir aí na sua cidade? Então, você pega, vira e faz uma rotatória, depois você vai lá, não sei onde, e já Aqui é me perdi. facinho, é só pegar a Regis, a gente é quase vizinha. É, então, e daí, sabe uma coisa importante que eu aprendi, eu descobri? Aí comecei, né, com o professor Marcos, comecei a pensar, comecei a observar o universo, né? Aí eu estava até cursei 3 disciplinas do doutorado, que eu ainda estava achando, até quando eu comecei a mentoria, ainda estava achando que eu ia encontrar no conhecimento acadêmico, né, alguma resposta. E a minha vida tinha aquele vazio, aquela coisa que eu não sabia explicar o que era. É, eu estava esperando assim alguém vir me salvar, a gente fica esperando um salvador. Sim. Eu falava muito assim, não, as coisas vão melhorar. Até que eu vi assim, se eu não fizesse nada, não vai melhorar sozinho, não vai passar, não passa. Quando você quebra uma perna, você não adianta você ficar de repouso, ficar mancando com ela para lá e para cá, que ela não vai sarar sozinha. Você tem que engessar, tem que fazer repouso, Uhum. tem que né, cumprir todo o procedimento. E assim com todas as áreas da nossa vida, a área financeira, a área profissional, a área sentimental, né? E Uhum. aí eu entrei bastante na constelação familiar. Aí Sim. busquei terapias alternativas, né? Aí fiz sessões de constelação familiar, alinhei o meu sistema e tal. Nessa de constelação familiar, eu entrei no Corpo Explica, porque daí tem bastante a ver Foi. com a E isso foi quando, bioenergética. mais ou menos? Isso foi no ano de 2020. 2020, Nossa, quando. do passado. É, é isso Hum, aí, é isso é ano do passado. ano passado. Eu. Ah, Isso mesmo, foi não, dezembro de 2019. Eu me mudei de ah, cidade. É, foi sim, pouca. Mas tem um torno de 2 anos nessa trajetória, né? certo. Mas eu não concluí ainda a, É, a mas formação. é como eu sempre falo aqui, né, no canal, e você também fala no seu, que é um processo, né? A gente não aperta um botão e muda do dia para a noite, nada na nossa vida, né? As coisas são complicadas, inclusive isso tem a ver também com a conversa com a Adriana, a nutricionista, porque até para mudar a sua alimentação, se você não for uma pessoa extremamente determinada, tipo um trombeta da vida que fala assim, a partir de agora eu não como mais isso, que É, normalmente nós não somos assim, é um processo. Você vai tirando algumas coisas, incluindo outras, e assim é com o autoconhecimento, e nós vamos caminhando, né? Agora, você ainda não terminou a formação, mas tem um motivo para isso. Depois, mais para frente, você explica para nós. Mas o que, que é o diacho do corpo explica, que eu, aliás, sou hum, extremamente orgulhosa, porque foi uma técnica desenvolvida por brasileiros, né? E isso eu foi, acho sensacional. foi. É incrível. Eles anunciaram, né, o fim da a cura da depressão, na verdade, o fim da depressão, né? E foi realmente um conhecimento que você explicou muito bem naquele outro vídeo. Tá lá no arcabouço dos conhecimentos acadêmicos e aquela meia dúzia de pessoas conhece. E lá na universidade, a gente não publica artigos sobre prosperidade, autoconhecimento, educação financeira, a gente não, é tudo muito fragmentado, né? Então, o Corpo Explica, ele é lá da época de Freud. Freud foi o primeiro cara que falou assim, essa doença, ele era médico, né? E uma pessoa sofrendo lá de uma doença, ele falou assim, essa doença não é física, não é física, existe uma mente aí por trás desse corpo. E aí o Freud foi o primeiro que chamou a atenção para isso. Aí o discípulo dele, que era o William Reich, o Reich descobriu o primeiro traço de caráter descoberto foi o masoquista, né? Mas os estudos naquela época foram no sentido de tirar o masoquismo do corpo da pessoa, né? Ele queria diminuir, alterar aquele traço de caráter para a pessoa parar de sofrer. O pessoal do Corpo Explica, então, trazendo essa na atualidade, eles explicam assim que você é quem você
deve ser, né? Nenhum traço de caráter deve ser retirado, alterado, diminuído, porque o que ativa essas, eles foram formados nas dores, né? São 5 dores existenciais. E o que ativa essa dor são circunstâncias, circunstanciais. Então, por isso que a gente atua nas circunstâncias. E uma coisa que eu aprendi, que foi assim magnífica, que eu aprendi, principalmente o pessoal do Corpo Explica, é que se tem uma coisa que todas as áreas da psicologia concordam, psicologias, terapias, e olha que são difíceis elas concordarem em alguma coisa, porque cada uma parte de um ponto, né? A terapia energética diz que é da cabeça para o pé, a outra terapia diz que é do pé para a cabeça, a outra diz que é, né? Cada uma parte de um ponto, mas se tem uma coisa que todas elas concordam, é que o que influencia na mudança de um comportamento é o ambiente. É o ambiente. Então, o ambiente, a alteração do ambiente, a retirada ou a colocação daquela pessoa num determinado ambiente ou a retirada dela do ambiente que está fazendo mal, vai ser determinante na vida dela, né? Uhum. E isso aí foi muito importante quando eu aprendi isso, quando eu observei isso. Eu comecei a buscar muito, na verdade, em função dos filhos, né? Quando a gente tem filhos, a gente pensa primeiro neles, depois você, né? Uhum. Mas no Corpo Explica também aprendi que primeiro eu sou o sol da minha vida. Por Sim, quê? Quando o avião tá caindo lá, o pessoal sempre dá esse exemplo, né? Se você é. não colocar primeiro a máscara de oxigênio em você e você perder a consciência, você não consegue atender, ajudar outras pessoas. Então, Uhum. primeiro você, depois você, né? Tá. Então, quer dizer que aquela explicação que eu dei no vídeo de ontem está certinha. A mielinização da nossa bainha, né? A bainha de mielina, gente, eu Também. lembro disso das aulas de biologia lá atrás, né? Ela, porque o nenê ele nasce todo molinho, né? A moleira é tudo molinho. E conforme a gente vai crescendo, isso vai sendo integrado, nutrientes ali, tudo que vão formando todo esse espectro, e é por onde correm os nossos nervos, né? As nossas aqui na coluna. Isso. Então, dependendo do momento aonde você passa por alguns traumas, digamos assim, que chegam através dos seus 5 sentidos, já que você é um nenê, uma criança que não tem ainda como questionar as coisas, isso vai moldando caracteres físicos que dão os seus traços de caráter ou de personalidade, né? É isso, Isso né, mesmo. Lê? Vai formando, né? Um beijo, Rose, sua linda. A Rose, cheguei. Eu coloquei ela aí. Isso E, vai formando o corpo, né? E aham, o formato do corpo mostra como a sua mente funciona. E é justamente aí, quando, desde a da formação do bebezinho dentro da barriga da mãe, o bebê é formado num mundo que já está acontecendo, né? sim. Em volta dele, os estímulos já estão acontecendo. E E ele ouve, o primeiro sentido é dentro da barriga da mãe, é a audição, ele ouve tudo que está acontecendo. exatamente, ele ouve, ele sente, né? É, E o que acontece? Vou pegar tô pegando um fio aqui, ó. Então, o fio, ele tem essa bainha, ó, essa parte vermelha que vocês estão vendo do fio, ele é como se fosse a bainha de mielina, né? Só que no bebezinho, ele ainda está desencapado. Então, quando o estímulo passa, ele não vai exatamente para o lugar que tem que ir, né? É como se a gente sempre dá esse exemplo lá no Corpo Explica. Você chega na festa e o anfitrião não está lá para te direcionar ainda. Olha, vai para cá ou vai para cá. Esse estímulo, né? Você tem que. E aí, o corpo do bebezinho entende que ele está com a vida em risco, né? Então, uhum. nesse entender que está com a vida em risco, é onde fica marcada a dor existencial. Ele precisou existir para não morrer. Ele precisou ter aquilo, né? Então, são 5 os traços de caráter. Posso falar? Fala para nós, e aí, pessoal, não assustem, porque os nomes são feios, mas não tem nada a ver com o que a gente tem guardado no subconsciente como É, crença, tá? é verdade. Fala, preparem-se. É isso que eu ia falar. Quando a gente vai falar dos traços, é importante fazer esse alinhamento com os nomes, porque, por exemplo, o masoquista não é aquele que gosta de apanhar, né? Socialmente as pessoas conhecem. O psicopata também não é aquele que sai matando as pessoas. São os nomes
que o Reich estabeleceu, quando ele descobriu isso, né? Uhum. Ele batizou com esses nomes, e o pessoal do Corpo Explica resolveu não mudar como um tipo de homenagem, assim, né? Sim. Então, e para meio que universalizar, então, quem fala desses nomes está falando disso, né? Desses traços de Sim, caráter. até porque suponho eu que eles estão indo com isso para o mundo todo, então o padronizado fica bem mais fácil de compreender, né? Exatamente. Ah, E então eles fizeram essa relação toda, né, do quanto que o invisível molda, né, o visível. Professor Marcos também fala bastante disso, né? A gente não entende às vezes por onde que quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, ela vai por onde? Ela entra, você escreve no celular, mas ela entra onde para ir? Viaja por onde, né? eu Então, não vejo as letrinhas, né? não vai, né? Tem nenhum fio, nada, sei lá, né? Ainda. Mas enfim, então a gente é, começa a pensar, como eu já estava com os olhos abertos para o invisível, né? Comecei a pensar o quanto que o invisível influencia no visível, né? Agora, os Sim. nomes dos traços de caráter são o esquizoide, é o primeiro que se forma até o primeiro mês de gestação. O esquizoide, ele começou a ser formado, assim, em geral, são pessoas que a mãe teve uma gravidez muito difícil. Lembrando também, é importante a gente alinhar o seguinte: duas coisas a gente não pode controlar. Julgar a mãe, né? Ai, que a mãe rejeitou o bebê, ai, que a Uhum. mãe fez isso, que a mãe. Não, porque a mãe não tem esse controle, né? Do como que. Lembrando assim, é importante alinhar que os traços são formados pela forma que o bebê entendeu que ele Sim. precisava sobreviver. Não, às vezes não foi, né, É. racionalmente, não foi conscientemente. A mãe não fez isso, mas o bebê entendeu dessa forma, né? Então, nem julgar assim, que a gente pensa. Primeira coisa que a gente pensa, ai, nossa, como que a mãe pode fazer isso, A rejeitar o gente bebê, sempre busca colocar a culpa em alguém, não é isso? para ele trazer a dor da rejeição porque a mãe rejeitou, então meio que julga a mãe. Isso é uma Aham. coisa que a gente não entra nessa seara, e nem nós, enquanto mães também, tentar controlar isso, que jeito que vai ser formado o traço de caráter do meu filho, né? Que nem o meu, eu tenho um menino de 7 anos e uma menina de 3 anos. O meu menino já está com os traços formados, né? Já passou da idade, eu já inclusive fiz o mapa dele. E ele é bastante oral. Então é bom a gente saber como que os traços funcionam, porque daí ele é muito assim, qualquer coisa, ai, meu mundo caiu. Ai, meu filho, é porque você é oral, meu filho. Então eu já tenho o jeito dele. A menina, como tá com 3 aninhos, então ela tá meio que na fase do desfraude, ela pode ainda ficar com um pico no masoquismo é na, e na rigidez, né? Que são os três. É, Então, peraí, então me perdi. Tem o esquizoide, o oral, Contando o aqui, o masoquista. esquizoide, isso, o esquizoide oral, masoquista, psicopata e rígido. O esquizoide, ele é formado lá até um mês de gestação, quando a mãe tem uma gravidez muito difícil, assim, às vezes quando o bebê mexe e a mãe lembra que está grávida. Aí o coração dela acelera e o sangue sai do útero. Então o útero se torna um lugar frio, um lugar desconfortável. Então esse Hum, bebê concentra a energia na cabeça para o corpo hum, mexer menos. Então os esquizoides, eles têm em geral uma testa bem avantajada. Não tem aquela pessoa que você olha de lado, ela tem a testa assim até mais protusa para uhum, frente assim. Então, em geral, ele tem bastante energia na cabeça. Em geral, eles são bem magrinhos, usam óculos, né? Então, essa foi a marca que ficou dessa situação aí. O sistema dele entendeu que para ele sobreviver, ele tinha que ficar quietinho. Então, ele concentrou energia na cabeça, não mexe muito o corpo. tá. Só que ele traz o recurso da criatividade, como ele tem um cérebro avantajado, então são pessoas que têm ideias incríveis, são pessoas assim que inventam aquelas coisas bem
bem mirabolantes, né? Ou seja, você está dizendo que os traços de caráter, ao mesmo tempo em que apontam aquelas coisas que são mais problemáticas na nossa característica, na nossa persona, eles também trazem o plus, né? Tipo, a Isso. solução aonde a pessoa pode buscar. Tá, legal. Foi formado pela marca da dor existencial que essa pessoa carrega. Então, assim, ele Certo. entendeu que para sobreviver ele precisava fazer aquilo. Mas isso trouxe, veja bem, para ele sobreviver, ele precisou usar algum recurso, né? Então, trouxe essa marca, essa dor existencial, trouxe esse recurso para ele, né? Tá, O legal. oral é formado até os 6 meses de idade. Como o próprio nome já diz, ele tem bastante energia na boca. São, em Uhum. geral, as pessoas mais arredondadas, os mais fofinhos, os mais gordinhos, os mais simpáticos, porque o oral ele traz a dor do abandono. Ele era um bebê que estava chorando, 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 chorando. Podia ser até por uma coisa assim, uma etiqueta incomodando na roupa, qualquer coisinha que estivesse incomodando, e ele foi suprido com outra coisa. Então, assim, às vezes ele estava com calor, queria que tirasse a roupinha dele, chorando, chorando, chorando. Aí alguém foi lá e colocou uma mamadeira na boca dele, uma chupeta na boca dele. Então, ele teve a necessidade, a dor existencial dele é de se sentir abandonado, porque a necessidade dele não foi suprida, né? Certo. Então, ele traz o recurso de se conectar com as pessoas é, para não ser abandonado. Então, pode reparar assim, que os gordinhos são os mais simpáticos, o gordinho é amigo de todo mundo, aquela pessoa fofinha, que abraça bastante, tem bastante contato com as pessoas. Então, ele tem esse recurso para evitar a dor do abandono, que é a dor que ele traz, né? Então, é uma Tá. pessoa que se comunica bem, é o segundo traço que se forma. Tá. Antes de você ir para o próximo, eu quero deixar um beijo para a Claudinha do Light Workers, que entrou aí agora. Ó, beijo para você, Trabalhadores da Claudinha. lei. Muito bom tê-la aqui. Tá, vamos É, lá. Terceiro. o terceiro traço é o masoquista. O masoquista. Ah, desculpa, perdão. O terceiro não é masoquista, o terceiro é o psicopata. Ah, Psicopata. Falei fora de ordem, desculpa. tem tempo. O masoquista é o quarto. O terceiro é o psicopata. O psicopata, ele é formado ali entre 1 aninho de idade, quando a criancinha tá mandando beijinho, dando tchauzinho, fazendo aquelas gracinhas de criança. E aí, o pai, a mãe, o responsável, enfim, as pessoas falam assim: ah, então manda um beijinho pro fulano. Ah, não, se você não mandar, eu não vou gostar mais de você. Ah, então não vou. Ah, então, não, então, ah, não, para te dar isso, faz isso. Então a criança traz a dor existencial da manipulação, ela se sente manipulada. Só vão gostar dela se ela fizer tal coisa. E aí ele traz essa marca, essa dor existencial de que tem sempre que ter alguma troca, sabe? Ele não faz nada de graça. É, e aí o formato do corpo fica assim, como um triângulo invertido. São pessoas que têm o ombro mais largo e a cintura mais fina, igual o Faustão. Puxa o Faustão aí na sua memória que você vai lembrar daquele formato. Aí você lembra também do recurso. Você já vê o recurso. O que o Faustão tem? Ele é extremamente articulado, né? Uma pessoa que comunica bem. Em geral, os psicopatas são bons vendedores, bons chefes de equipe, ele articula, né, bem e tal, porque só que ele traz essa dor da manipulação. Então, sempre tem que ter alguma coisa para ele fazer alguma coisa, nem que seja assim, ai, vamos ali, assina esse papel para mim, vamos ali que eu te pago um café. Então, com Nossa. o psicopata tem sempre que estar tendo uma troca, sabe? Aham. Ou Tá, você oferece alguma coisa para ele fazer alguma coisa. tá. Lembrando que esse psicopata não é o psicopata que sai matando as pessoas, né? Sim. Depois, o quarto traço é o masoquista. O masoquista foi formado na fase do desfraude, quando a criança, assim, é tirada a fralda, daí ela faz as caquinhas, e daí ela se sente exposta, sabe, assim? Ou tem, às vezes, a família dá risada, fala, ai, fulano, mas você fez bem aqui, ou às vezes um irmãozinho fala, mãe, ó o fulano aqui, ó o cocô do fulano. Então ele se sente assim, exposto, né? Ele se sente humilhado, e é a dor que ele traz, a dor da Uhum. humilhação.
masoquista. Então, o formato do corpo dele fica assim bem rígido, porque é uma pessoa então que segura para não ter as merdas expostas, ele segura. Então ele tem o bumbum bem apertadinho. Já viu aquelas pessoas que parece que levou uma tábua assim no, no bumbum? Tem aquele bumbum bem apertadinho e a parte de cima do corpo maior, mais quadrada. Então, é uma pessoa que segurou, né, bastante pressão. E ela traz essa dor da humilhação e o recurso da força. Então, são pessoas assim que são executoras, são boas com cronograma, é uma pessoa assim que, se você der uma programação na mão dela, vai sair daquele jeito. Eles não são bons de improviso, então os maridos masoquistas, em geral, são os mais fiéis, e as esposas masoquistas são os mais fiéis. Por quê? Porque eles não são bons de improvisação, sabe? Para atrair, você precisa improvisar, inventar uma mentira, né? E os masoquistas não são bons de improviso. Um bom exemplo de masoquista que a gente tem é a nossa ex-presidente Dilma, né, Rousseff? Ela é bem quadradona e péssima de improviso, né? Toda vez que ela precisava improvisar, saía caca, né? Então ela não tem essa. Eu não vou nem falar nada. O corpo dela, pode observar. Ela é bem assim, a marca do masoquista mesmo, bem quadrado, bem assim. Então, uma pessoa que aguenta bastante pressão, mas e é boa de execução, né? São pessoas que realizam, mas elas são metódicas. Para ela executar, ela precisa ter um método, um passo a passo, ela precisa ter um cronograma. Então, ela é assim, bem segurança, né? Tá. Depois do masoquista vem o rígido. O rígido é formado ali no Peraí, início. só uma coisa. Pode falar. O Edson perguntou se a gente já falou do esquizoide. Sim, foi o primeiro que nós falamos, porque é o que se forma, se for o caso, primeiro, tá? Lá dentro da barriga da mames ainda, tá bom? Então nós já Até o falamos. primeiro mês de Bota um nascimento, né? pouquinho que você ouve. Mas o Tá, esquizoide, ele traz a dor só lembrando aqui para o Edson, o tá. esquizoide traz a dor da rejeição, né? Se sentiu rejeitado, e traz o recurso da criatividade, da imaginação, né? Uma pessoa que é bastante criativa, que tem bastante é, essa capacidade de criar mesmo, né? Coisas novas. O rígido, então, ele se formou no início da sexualidade, quando a criança começou assim a perceber os órgãos sexuais dela. Não que a gente não. É um assunto assim delicado, mas não que a gente está falando que a criança tem desejo, nada disso. É só que antes, aquela região era igual uma mão, um braço, e de repente a criança Sim, começou a sentir de outra forma, né? sim, porque a gente vai se descobrindo, né, gente? É isso, é que é ficar adulto. Horas. Passou a fase do desfraude e a Esse- criança viu que tem outra função ali, né? Aquela região. E ela se sente traída por quê? Porque a menininha, ela começa a ver que o mundo está em pares. Então, o papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o vizinho tem a vizinha, sabe? Assim, ela começa a ver que o mundo está em pares. E se ela é uma menina, ela vai se sentir traída pelo pai, e se é um menino, vai se sentir traído pela mãe. Por quê? O dia inteiro o pai fala, ai, que é minha princesinha, minha princesinha, minha princesinha. Mas à noite deixa a princesinha lá e vai dormir com a mamãe. Então ela traz essa dor, o sistema dela registra como que ela está sendo traída, né? E Uhum. ela traz essa dor da traição. Então o corpo dela vai se moldar, e dele também. Os rígidos são os mais atraentes, os mais harmoniosos, e ele traz essa dor da traição, são os que têm mais dificuldade com a vida amorosa, mais dificuldade de se entregar, de confiar. 32% de rigidez. Então, Só que eles são os mais belos, os mais atraentes, os mais competitivos. O rígido, ele é competitivo no bom sentido, assim. Então ele compete com ele mesmo, ele faz o melhor do melhor
E se o trabalho dele não ficar perfeito, ele, sabe? Então, ele traz esse recurso, né, de ser extremamente executor, de ser também competitivo no bom sentido, assim, sabe? De sempre estar Sim. alcançando bons resultados, né? Aí eu percebi por que que eu fiz 4 graduações, né? 4, gente, que exagero. Tá, então você, por exemplo, né, a pessoa que já trabalha, né, com isso, que você por enquanto não está se formando, né, que também não é uma coisa assim tão simples, né, que é um Não, trabalho muito sério, né, para se fazer com é. o outro, né, é, como que é feita essa avaliação? Como é que a pessoa enxerga, vê o outro? Precisa perguntar alguma coisa? É só de olhar? Como é que funciona isso? A gente faz, existe um mapa de caráter, né? Hum, E, inclusive, alguém aqui fez uma pergunta importante aqui. Preciso saber meus traços que estão em alta. Tem pessoas que são mais distribuídas, então elas vão ter em torno de 20% ali cada traço, né? São pessoas que não tiveram assim grandes marcas durante esse processo de mielinização. Aí é como se melhor exemplo disso é aquele filme do Divertidamente. Sabe que as emoções vão trocando o controle na mente da sim, menina? sim. Os traços funcionam dessa forma. Então, às vezes as pessoas que têm ele mais distribuídos, elas negociam com mais facilidade entre eles. Quem que fica no controle, eles ficam como o mesmo tanto de tempo, né? Então, Certo. assim, cada um fica em torno de 20%, é, e a pessoa vai administrando, entre aspas, melhor isso aí. Os que têm picos, existem, em geral, a maioria das pessoas tem 2 ou 3 picos, né? Que é uma porcentagem maior. E o meu caso, por exemplo, meu maior pico é rigidez, eu tenho 32% de rigidez. O meu segundo pico é oralidade, eu tenho 30% de oral. Então, são os meus maiores picos. E eu tenho 18% de masoquista. Então, aí a gente vai aprendendo a fazer as junções. Então, assim, tem hora que eu não quero fazer alguma coisa. Mas aí a minha rígida fala assim: não, você tem que fazer sim, tem que fazer bem feito. Aí o meu masoquista fala assim: vamos lá então, bora fazer. Não reclama, não. Não reclama, não, e faz logo que tem Nossa, que ser é o feito. povo conversando aí, lascado. É um povo conversando que quem está de fora pensa que você é esquizofrênico, né? Quando você fala assim, meu masoquista está falando, meu rígido está falando. Então, assim, é, e juntando, veja, os 32% da rígida com 18% do masoquista, 50% da minha pessoa é execução. Então, não dá para não fazer, né? Por isso que a gente faz, o rígido tem esse perfil de fazer um monte de coisa, e tudo que faz, faz bem feitinho, que a gente quer sempre o melhor do melhor. É, eu sei, Agora, eu tô nesse meio aí, viu? você É, dá para ver que tem bastante rigidez também. nossa, para eu colocar uma coisa em prática, em ação, né, para Hum, outras pessoas, tem que estar muito bem feito. Se eu erro alguma coisa, eu fico brava comigo mesma. o padrão de exigência é alto. É alto, E o altíssimo. mapa, a gente tem esse mapa aqui, ó, que a gente trabalha, mapa dos caracteres, né? Então, Ah, são 6 partes que são observadas. A gente olha formato da cabeça, formato do olho, formato da boca, do sorriso. Cada região tem um formato. O formato do tronco e o formato do quadril, como eu disse, né? O do masoquista é bem marcante, assim, aquele bumbum bem apertadinho, que ele teve que segurar, né, as necessidades dele. E, uhum. e o formato das pernas. O oral tem aquela perninha meio em V, assim, sabe? Porque ele teve que ficar em pé no momento que ele ainda não tinha força para isso, então a perna dá aquela pessoa que tem Entendi. uma perna um pouco em V, assim, abaixo do joelho, sabe? Para baixo do joelho ela tem os pés afastados, assim, é um traço de oralidade.
Então a gente olha, aí é que entra onde que está, né? Quando a gente fala de constelação familiar, onde que está a relação de tudo isso com tudo isso? Na constelação, o pessoal do Corpo Explica trouxe a lateralidade. Então a gente tem o lado esquerdo do corpo como a sua relação com o feminino, né? A gente não fala que é a mãe, porque pode ser que a pessoa não tenha sido criada pela mãe, né? Mas enfim, quem fez o papel de feminino na sua vida. Lado direito, a sua relação com o masculino, também pode não ter sido o pai, enfim. Aquilo que você. São 3 os pilares, né, da nossa vida. Aquilo que você aprendeu a chamar de pai, aquilo que você aprendeu a chamar de mãe e aquilo que você aprendeu a chamar de Deus. Então, essa relação, né, com o divino, com a religião, pesa bastante. E aí vai pesar no olho, principalmente a gente vê bastante as pessoas que têm, às vezes, um olho um pouco mais caído, né? Então, assim, o lado que está mais alto é o lado que pesa mais. Aí você fala, ué, não devia ser o lado que está mais baixo? Não, porque quando você carrega uma mochila... Deixa eu olhar. Olha lá. Sei lá, até que não é tão marcante essa diferença, olha. Caiu. Caiu aqui. Quando você carrega uma mochila, você tem que erguer o lado, né, que está pesando mais. Sim. Então, por isso é que o lado mais alto é o lado que pesa mais. Aqui na boca também tem gente que sorri, puxando um lado, dá um sorriso meio de lado, assim. É o lado que é mais fácil sorrir, se foi melhor abrir o sorriso para o pai ou para a mãe, sabe? Que interessante. E o formato dos dentes também, em geral, os rígidos, como ele é rígido, ele usou aparelho para alinhar o dente. Aí eu também usei, 9 anos. E ainda é para frente, né? Porque o meu era para frente. Mônica. Então, o rígido é uma característica de rigidez, porque o rígido, ele alinhou, ele quis colocar o negócio no lugar. Os masoquistas, eles têm, em geral, os dentes mais tortos, porque como ele é uma pessoa de aguentar, então a energia ficou bastante, né, retida. Os dentes aqui no maxilar, né? Aqui tem gente que tem aqui uma curva assim mais quadrada. Lembra um bom exemplo de masoquista também é o Thanos. Sabe o Thanos dos Vingadores? Ele tem aquela cabeçona bem quadrada, aquele queixo assim, mostra quanto peso que aquilo ali segura, né? Ele é bem masocão mesmo, masoquista. Certo. E no formato também do tronco, a gente olha, né? Como que se foi mais. Às vezes a pessoa até está um pouco acima do peso, mas ela tem aquela curva, aquele violão do rígido, ou o triângulo do psicopata, né? E diz uma coisa, Rê, como que é feito? Por exemplo, é um tratamento, são sessões? O que acontece depois que você identifica o ser? Uma sessão só, em geral, já resolve a sua vida, né? Por quê? Uma sessão. Por quê? Porque a gente já diz assim, que a cura começa com a informação. Então, só o fato de você saber que você funciona dessa maneira, como que você pode atender cada um dos seus traços, já te dá esse direcionamento, né? E, então, quando você tem o seu mapa de caráteres, você recebe também uma sugestão de cuidado para cada um deles. Outro dia eu fiz um vídeo no meu canal sobre isso. Eu estava colocando a minha oral para dançar, porque a minha oral foi na semana fazer um negócio que eu não queria. E eu falei assim, vamos, oralzinha, não chora não, vai lá, faz o que você tem que fazer. Depois eu te dou uma coisa que você quiser. Então, quando você tem essa informação, já te dá um nível de cura em que você consegue negociar, né? A gente recebe, nós temos uma tabela de sugestão de cuidado com cada traço, nós temos uma tabela também de conflitos, onde que cada um deles se chocam, né?
Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, uma tabela. Então, por exemplo, eu tenho, sabendo que eu tenho rígida e oral, né? São os meus maiores picos. A rígida, ela gosta de uma roupa assim mais justa, mais, né, mais alinhada, um saltinho. Aí dá conflito com a oral, porque a oral quer calçar um tênis, um agasalho, que é uma coisa mais confortável, entendeu? Dependendo do lugar que vai, a rígida e a oral fica brigando, né? Não, tem que ir assim, não, tem que ir assim, tem que ir assim. Aí é onde você negocia, né? Quer dizer, você negocia com você mesma. Exatamente, você negocia com Nossa, você mesmo. É, você ganha controle, né? Você ganha sensação e controle. Então você começa a sentir que se você está desconfortável, aí você começa a sentir por que você está desconfortável e, e você começa a fazer essa negociação aí com seus traços. Então, por exemplo, a entendi. oral gosta muito de se conectar, a oral quer abraçar, quer beijar, quer perguntar como que a pessoa tá, quer ir na casa da pessoa, tomar um café, sabe assim? E tem Tipo local. o grudento. O oral é mais carentão, assim, né? É, os traços também dizem é, qual é o seu nível de dependência emocional, né? Aquela pessoa que tem uma facilidade maior. Às vezes a pessoa tá lá num casamento bem lascado, mas ela não sai daquela relação porque ela tá com uma dependência emocional, ela acha que nunca mais vai encontrar alguém, ela acha Ah, que ela não entende. Então, é, a maior dádiva que a gente dá para uma pessoa é essa sensação de controle sobre a sua vida, né? De que às vezes você até vai fazer alguma coisa que você não gosta, mas você vai pegar um dinheiro bom por isso e você vai daí fazer alguma coisa então que você gosta, né? Então, sabendo dessas características, isso é assim libertador, né? é mais uma ferramenta de autoconhecimento, né? E é uma coisa interessante, porque você falou da constelação familiar, a gente já conversou com a Franciane Patrício aqui, né? Que é uma graça de pessoa, eu gosto muito dela, ela tem um trabalho muito legal com constelação e ela se especializou no público feminino, né? Então, Uhum. eu penso da seguinte maneira: se você faz uma análise dessa, do corpo explica, e aí você quer adentrar a esse mundo do autoconhecimento de uma forma mais plena, você vai buscar terapias alternativas que vão complementar essa análise, que ela é bem direta, te ensina como você pode ir negociando isso, mas se você quiser ir além, existem outras e outras, é um ponto de partida, né, Rê? De repente, uma forma que a Nossa, pessoa tem de dar aquele, é um chute quântico, pá, isso, um chute vai quântico. cuidar da vida que está precisando. Foi o que aconteceu comigo, né? Na verdade, eu sempre lembro que o dia que o professor me acordou, ele falou assim: por que você faz o que você faz? Eu não soube responder. Eu falei, sei, ninguém nunca tinha, não sabia que eu tinha essa opção de fazer diferente. Sabe assim, eu só estava seguindo a programação, né? Não sei, nunca tinha Sim, pensado. sim. Então, assim, essa questão de você realmente dar controle, escolha para a pessoa, né? A Dalila, sua Uhum. linda, um beijo. A Dalila está sempre ali com a gente Olha, também. olha quem está aí também, ó. Olha lá, Ah, o o Wellington. Wellington. Olha, pessoal, aqui está a mentoria do Trombeta em Massa. Ah, Já é o mentoria. Wellington, a Dani, a Rose, eu não sei se ela passou, a Jaque, a Simone, nossa senhora. Passou, a Rose veio, ela mandou um beijo, sim. É, É então, que é bom a gente ter esse grupo, né? Ter esse sim. pessoal junto, porque quando a gente começa assim a acordar, você chega para alguém e fala assim: olha, isso aí que você está sentindo, você tem que abraçar alguém, você tem que comer um doce, né? A pessoa fala assim: oi, você tem o quê? Né? Não, e sabe que é uma coisa importante que a gente aprende com o professor e com outros mentores também, né? Pessoas que estão na internet, é que quando você acorda, desperta para uma determinada coisa,
você naturalmente, ou às vezes por escolha, se for da sua opção, né? Você começa a se afastar da vibração de pessoas que não estão entendendo mais o que você está falando, e você começa a se aproximar de pessoas que estão compreendendo a sua forma de pensar, a sua vibração. Então, a gente, inclusive, nós temos dois grupos, né, no Telegram, um da Sim. mentoria e outro que nós formamos, e aproveito para dizer, olha lá, ó, a Dani, que acabou de fazer um comentário aqui, a Rose, o Wellington e a Regiane. Todos eles estão lá, toda quinta-feira, na descrição dos meus vídeos, cada um com o link do seu canal, porque nós temos um grupo que a gente se ajuda, sabe? É. Inclusive, o Wellington foi uma das pessoas que me contou do StreamYard, né? Que, Uhum. mexer com StreamYard é uma cartilha caminho suave. Não sei se isso é da sua época, Regiane. É sim. Eu achei maravilhoso. Aí, jarra, gato, né? É tão facinho de mexer que eu consegui chegar até Verdade. no Zabumba, né? Foi ótimo. Agora, o Rê, a gente já está aqui há 1 hora, então, Nossa, já passou tão rápido. vou O papo tá tão bom. então, eu vou te fazer uma última pergunta, tá? Porque senão nós vamos ficar aqui até, né? Já viu. É. Qualquer coisa a gente combina um outro dia. Ah, sim, com certeza. O porquê que é que você ainda não está completamente formada, né? Qual é o negócio que tem aí no meio que é exigido para que você se forme realmente uma É. profissional de primeira linha? Já existem muitos analistas formados, tá, gente? Se vocês quiserem, lá no meu Instagram, posso indicar também algumas pessoas que já fazem essa análise, né? Estou passando, inclusive, para algumas pessoas, porque é interessante mesmo e é assim, é libertador você conhecer os seus traços de caráter, você saber o que fazer, né? Assim, eu, por exemplo, não deixava muito a minha oral chorar. E aí, sabe o que eu estava fazendo? Estava engordando. Quando eu comecei a perceber um sobrepeso, eu falei, gente, estou acima do meu peso, não estou consumindo além do normal, né? E por que, que eu não estou engordando? Aí fui conversar com uma amiga analista, ela falou assim: quanto tempo faz que você não chora? Nossa, eu nem lembrava. A última vez, sei lá, acho que foi o dia que a minha Caramba. filha nasceu, em 2018, que eu me emocionei e chorei um pouquinho, mas não que ela falou: então, precisa chorar. Comecei a chorar, comecei a emagrecer, você acredita? Então, quando você conhece, né, isso é assim, libertador. Agora, o que, que precisa? São 3 fases de certificação. Né? Eu já passei em 2. Você passa numa fase, você responde um questionário lá com 100 e poucas perguntas, e aí é uma prova assim, se uma mãe te procura falando que tem uma filha assim, 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 né? Qual é o traço? Qual é o pico que você observa? Então, para ver se você conhece os traços. Aí a segunda fase mostra as fotos de pessoas, né? Essa cabeça, aí mostra a foto da Ah, cabeça, essa entendi. cabeça, que pontuação que você daria? Daí você tem que acertar a pontuação, né? E a terceira fase é a devolutiva. Então, eles te enviam fotos daí das pessoas, né? E aí você tem que treinar, né? Gravar um vídeo com a devolutiva que você vai dar para essa pessoa. Que é a devolutiva é essa parte que a gente fala, né? Então, olha, estou observando que você tem 30%, né, de oralidade, 30% de rigidez, então você é uma pessoa assim com bastante execução, você faz tudo muito bem feito, só que você faz demais também, você faz coisas às vezes que não deveria fazer, né? Então, às vezes você se conecta com situações que não são suas, o oral tem muito disso, ele se envolve em muita enrascada, coisa que não é problema dele, sabe assim? Então, uma coisa que eu aprendi depois da minha análise é assim, a dizer isso, falar, olha, essa demanda não é minha, essa demanda não é Uhum. minha, não sou eu que tenho que resolver, né? Então, é essa questão, assim, tanto para homem, ou ele está falando uma coisa importante, tô precisando dar uma chorada. Eu tô rindo dele. Homem, às vezes, né, precisa, assim, chorar e vai aguentando e vai aguentando. E na análise a gente descobre tudo isso, sabe? Ó, a Dani, então é por isso que não engorda. A Dani chora bastante, então, né, Dani?
lava, né, a alma. E é bem isso, é libertador. O que é mais importante é libertador de você lidar com as pessoas, de você o jeito que você vai falar com as pessoas. Às vezes eu vou agora você ganha assim um meio que um superpoder, sabe? Sim, Porque porque você já consegue identificar na pessoa como ela vai reagir de acordo com o que você vai falar. É isso? esses dias eu tinha que pedir uma coisa para uma pessoa, né? E eu olhei bem, eu falei, antes de eu ir lá, eu vou olhar bem para ela. E a pessoa tinha assim o rosto bem triangular, assim. Eu falei, nossa, é um grau de psicopatia bem alto, né? Então eu vou chegar oferecendo um docinho. Daí foi bem que quando estava tendo uma comemoração lá, eu falei assim: olha, trouxe para você esse docinho aqui, toma um e tal, ganhei dois, né? E tal, não sei o quê. Ah, obrigada. Então agora você assina aqui para mim, que eu tô precisando dessa. Aí eu falei, então, assim, como eu vi que ela tem um grau de psicopatia alto, aí eu já ofereci uma troca, né? Que eu sei que se eu só pedisse sem nada, ela não ia querer fazer, né? Então é muito bacana, assim, gente. Outro dia aconteceu uma situação engraçada também. Eu dou aula para outras professoras, né? Que estão se formando professoras. Então, elas atendem crianças em creche. Aí uma chegou e falou assim, professora, tem um menininho que eu atendo na minha salinha, sei o que eu faço com aquele menino. Ele é muito avoado, eu falo as coisas para ele, falo, fulano, pega a bola. Fulano, pega a bola, o menino fica me olhando, ele demora, não sei o que eu faço. Aí eu falei, se ele é bem magrinho, você observou se a cabeça dele é maior do que o corpinho? É bem magrinho. Falei, então, é porque ele tem um pico de esquizoide, ele é uma criança que está mais no mundo mental mesmo. Então, para você falar com ele, você tem que ter uma outra linguagem, né? Ele não vai mesmo prestar atenção na primeira coisa que você fizer. Se você alterar o tom de voz com ele, ele vai parar de te ouvir, ele simplesmente te ignora. Então, tem um jeitinho para você falar com ele, né? Ela falou: Uhum. nossa, professora, é isso então? Então, assim, ajuda muito, né, a gente lidar com as pessoas. É um conhecimento para você e para as pessoas que convivem com você, né? Inclusive, aqui lendo esse comentário do Edson, eu lembrei que você falou lá, antes de começar a explicar os traços de caráter, que na verdade não é a responsabilidade da mãe, é a forma como o É, nenê, o ser, a alma, o espírito sentiu naquele momento, né? E a partir daí já mostra como nós somos seres totalmente conectados com tudo e formamos a nossa percepção do mundo. Não que isso. esta percepção seja a correta, a única, e foi aquela informação que quiseram passar É. para nós, né? Que como é isso O daí? esquizoide, por exemplo, traz a dor da rejeição, né? Claro que mãe, toda mãe você vai falar assim, ai, não, jamais ela rejeitou o filho, né? Só que pode ter sido um momento, de repente, que a família tinha pouca grana, de repente o pai estava desempregado. Quando ela lembrava que Como é que eu vou fazer, né? né, que estava grávida, que faz? Então, assim, ela, né? E, e como mãe também, eu lembrando aqui, né? Outro dia eu estava olhando a minha filha e eu percebi assim uma testinha um pouco protusa nela, né? Fiquei pensando assim, que momento será que ficou registrado a esquizoidia nela, né? Eu me lembro que eu fazia mestrado quando eu estava grávida. Eu qualifiquei a dissertação dia 3 de agosto, minha filha nasceu dia 15 de agosto, então foi assim, na semana seguinte eu qualifiquei barrigudona, assim, né? E eu me lembro que quando um pouco antes dela nascer, a minha pressão subiu um pouco, né? E aí eu fui, acho que um dia antes, no dia 2 de agosto, eu fui no hospital e a doutora falou assim: olha, se essa pressão não abaixar, o nenê vai nascer hoje, né? Aí eu falei, não, segura ela aí, que amanhã eu tenho que qualificar a minha dissertação, não pode nascer hoje, não, segura. Pronto. A baixa pressão, não sei, nem que eu vou com soro lá, mas eu preciso qualificar amanhã a minha dissertação. Ela não pode nascer hoje, não. Então, assim, não que
que rejeitei a Sim, bebida. sim, Eram coisas externas que estavam acontecendo na vida que a gente acaba, exatamente. né, ficando tensa, enfim, Interessante. né. O E Wellington perguntou o nome. isso, explica para ele rapidinho, para ele entender de onde veio. Na verdade, tem base na psicanálise de Freud, né? Porque busca lá no subconsciente, traz tem base na bioenergética de Lowen, são vários assim. Não é uma mistura, né? Mas é assim, é uma sequência que o pessoal do Corpo Explica fez o que daí? Essa ferramenta, o conhecimento, né, da psicanálise, lógico, foi Freud que foi o primeiro que falou assim, não, tem um corpo, tem uma mente por trás desse corpo aqui, essa doença não é só física. O Reich identificou os traços de caráter, o Lowen trouxe a bioenergética, mas o Corpo Explica fez o que? A Vanessa Sesnick e o Elton Euler? O mapa de caráter. A maneira, a ferramenta para medir e, e controlar, né, os traços foi feita pelo corpo, foi isso que o Corpo Explica fez. E o Como próprio ele. nome, né? O corpo explica. Então, o seu É, corpo explica realmente tudo. Seu comportamento, se você chora bastante, se você chora menos, se você negocia bem ou se você é mais tímido. Seu corpo explica realmente tudo, né? é o que o Wellington está falando, é um estudo que começou de uma forma e com o tempo passando, as pessoas foram aprimorando aquilo até que esses brasileiros, que é Vanessa, né? É Uhum. Vanessa e A Euler. Vanessa Sesnick é psicóloga, doutora em psicologia, né? Ela que Sim. trouxe esse conhecimento. O Elton Euler é um mentor também, ele tem bastante, os traços dele, ele é bastante esquizoide e psicopata. Quando Hum. eles contam, né, nas nossas aulas, nos vídeos, né, é, que quando a Vanessa contou para o Elton, né, olha, existem traços de caráter, existe gente que é assim, existe gente que é assim, e isso mostra como a mente funciona e dá acesso à sua história, né? Em que momento que aquilo aconteceu. Hum. Aí ele falou assim, mas não tem como medir isso. Ela falou, não. Aí ele falou, para quê? Para que serve a pessoa saber que existe esses traços de caráter se ela não puder saber qual que é o dela, né? Aí é onde eles Aí começaram a pensar começou, que nessa legal. ferramenta, tinha que ter um jeito de medir, né? É. E aí eles inventaram isso, essa Ah, ferramenta muito, muito para legal. medir, Nossa. e é uma coisa assim que é libertador. Conhecimento é libertador, né? Eu sempre Sim. digo isso. Só que eu estava procurando conhecimento no lugar errado, outro tipo de É. conhecimento, né? Não que eu sou muito grata, né, a tudo que eu passei, eu sou grata, eu falo bastante do meu primeiro divórcio, foi uma situação assim extremamente a mais dolorosa que eu já passei na vida. Mas eu não digo que foi uma situação ruim, foi uma situação que eu honro, porque se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca ia sair de lá, nunca ia sair daquela vida, E eu nunca outra, né, Rê, que quer queira, quer não, a quantidade de coisas que você aprendeu, de conhecimento, e tudo é estrutura para o trabalho que você desenvolve hoje, certo? Não tem como sim. não ser. Agora, o Wellington está falando aqui da linguagem do corpo, se eu não me engano, ele está falando dos estudos da Cristina Cairo, né? Mas uma coisa não tem, acho eu, diretamente a ver A com a a outra. a Cristina Cairo, ela tem outras bases, né, ela tem base O mais corpo na fala. na medicina germânica, se eu não me engano, Ah, outras bases, inclusive dá choque, né? ah, Quem segue esse não segue o Corpo Explica, porque ela fala até de uma lateralidade diferente. Ela para ela, né? O lado esquerdo é masculino e o lado direito é feminino. E uhum. nós, né, no Corpo Explica, a gente tem o esquerdo como feminino e o direito como masculino. Então, são outras bases, né? Outras Ah, bases teóricas. Então, não coincide, não relaciona muito, não. eu não Diferente sei. da, diferente Ah, da constelação familiar, que só tem o é. Bert Hellinger, né? Que é. Isso, o livro da Cristina não me lembro, não é O Corpo Fala, mas enfim, sabe, pessoal, eu penso da seguinte forma: tudo é válido,
todas as formas, todos os conhecimentos. A Cristina Cairo, por exemplo, tem livros maravilhosos, eu aprendi muito com ela, eu a ouvia na Rádio Mundial, quando eu morava lá em Santo André, eu conheci Sim, muita gente lá na Rádio Mundial, que é uma rádio maravilhosa, né? sim. De terapias alternativas, uma série de coisas, espiritualidade, uma série de Eu coisas. a conheci pessoalmente, tenho foto com ela, já fiz curso Ai, também que com ela legal! pessoalmente. Não, ela é Só muito que assim, legal. para mim, a gente depende do momento, né, que você tá. Então, se você tá num momento, eu estava num momento um pouco mais místico, assim, né? Ela tem uma vibe um pouco mais mística. E, e depois eu fui para uma vibe mais racional, assim, de vibrar mais na razão, né? De, de, de sempre querer entender, né, a mente, o funcionamento da mente. Então, assim, se não tem uma explicação, aí Olha, olha que coisa mais absurda. Essa sua fala é interessante, porque isso me remete ao trombeta, por exemplo. Ele é bem direto, ele explica, ele mostra o porquê, né? Ele é, explica, desenha, explicação, explica o desenho, aquela coisa toda. Só que, apesar de tudo isso, a vibe é energia, frequência, vibração. vibração, E a exatamente. espiritualidade, essa vibe mais, entre aspas, mística, ela também trabalha com energia, frequência e vibração, e nós, no Isso. fim, chegamos sempre no mesmo lugar, que é aquela coisa que está aqui dentro, é o que vai determinar o que a gente vê aí fora, é o É, Tesla, né? Que hoje em dia está todo mundo falando de Tesla, porque o cara era realmente era mesmo. fora da curva, fora da casinha, né? E É. a gente está aqui, e é por isso que eu gosto, né? Porque a gente conversa bastante coisa, aprende muita coisa, e aí cada pessoa fala, pô, gostei desse negócio. Quando encaixa, é É. aquele momento em que você fala, putz, eu vou procurar alguma coisa, eu quero, e aí você vai para a vida, né? Que foi o que Aqui que aconteceu. a gente fala que, assim, é aquilo que faz sentido para você, né. Então, Exatamente. assim, aquilo que tem coisa que às vezes faz sentido num momento e depois não faz mais sentido, para de Isso, fazer sentido, né. exatamente, E mas são caminhos, né? É o caminho. exatamente, a gente vai superando, né, apropria e supera, apropria e supera. A gente sempre Isso, fala sobre o conhecimento dialético, né, na escola. E o pessoal do Corpo Explica fala muito disso mesmo, fala: "Olha, como dizia Tesla, né, Nikola Tesla, você tem que começar, se quiser descobrir os segredos do universo, tem que começar a pensar em termos de energia, energia, frequência e frequência e vibração, vibração. né". E aí Exato. faz tudo muito sentido, assim, quando você começa a perceber isso, né? Agora, quando Olha, não tem explicação, aí você apela só para a fé, é, é, e a é, fé fica daí um pouco aí vazia, não né? fica meio esquisito, né? Parece que fica faltando um pedaço. Deixa Mas só eu contar uma história de fé aqui para fechar, para o pessoal dar risada. Esses dias o meu filho falou, não queria ir para casa, né? A gente estava no parquinho e eu falei, vamos para casa, já deu nosso horário, já anoiteceu. Ai, mãe, por que nós temos que ir? Porque nós temos que ir para casa. Mas por quê? E tá na fase dos porquês, né? Mas por quê? Por quê? Porque a gente tem que ir, meu filho, nossa casa é lá. Mas por quê? Por quê? Porque a gente mora lá, nossas coisas estão lá dentro. Mas por quê? Meu filho, aí quando acabou a explicação racional, apelei para a fé, né? Meu filho, porque Deus quis, Deus deu aquela casa para a gente tem que ir lá, ficar lá dentro. Toda vez que eu falo de fé, eu lembro disso. Porque Deus quis, acabou a explicação, sabe? Porque Deus quis, meu filho. Vamos acreditar que Deus, graças a Deus, a gente tem aquela casa, nós temos que ir lá ficar lá dentro. aí ele foi. Ele foi. Acaba a Então, explicação racional, a gente apela para a fé. olha, pessoal, para quem gosta de Tesla, aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos falando dele, mas se você quiser conhecer mesmo sobre Tesla, vai lá no canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, da Claudinha, não sei se ela está aqui ainda, que ela tem muitos vídeos lá contando coisas incríveis da vida de Tesla, muito legal, e que não são coisas assim tão conhecidas, tá? Hashtag fica a dica. Rê, muito grata.
tá? Pessoal, vamos para o canal da Regiane Abraão, o link está aqui na descrição, se inscreve lá que ela tem. Aliás, eu assisti algumas partes das lives que você fez sobre o Corpo Explica, né? Ai, legal. Algumas eu acompanhei ao vivo, mesmo quando você fez, e eu assisti um pouco para aprender um pouco, né, pessoal? Porque tem que, né? Tem que bater uma bola legal, senão ficar aqui com cara de ué, né? Eu vou, assim que for possível, que eu conseguir a minha certificação, eu vou sortear umas chama, chama análise corporal, né? Certo. E dá as respostas, sabe? Que às vezes a pessoa faz anos de terapia e não encontra o, a resposta. E numa análise, por isso que eu digo, é uma análise só que você encontra as respostas, você aprende as características do seu traço, o que você faz para cuidar dele, e dali é só você seguir, né? Se a pessoa quiser contratar mais sessões, né, para o analista orientar assim, cuidados com o seu traço, o que você tem que fazer, né? Mas a gente não recomenda porque existem os traços que têm uma maior propensão à dependência emocional, então ele pode ficar dependente do terapeuta, Viciado, né? né? Então, por isso é que a gente não. É uma sessão só, você paga assim até um valor caro e barato é assim, como é que diz? Vamos Relativo. dizer, é um custo-benefício que vale o É, investimento, porque você está exatamente. investindo em você, né? Mas você procura, você encontra a resposta, né, de tudo na sua vida, no seu ambiente de trabalho, na sua situação, seu jeito de falar aí com seu esposo, com a sua esposa, né, do que você, que jeito, né, que você vai, na sua energia, se você está muito na energia do masculino, do feminino, né? Então, são várias coisas, assim, a gente tem o conceito também da troca justa, que é uma coisa que a gente vai, nós terapeutas, vamos fazendo depois, assim, que, por exemplo, tem gente que está com alguma doença física, um câncer, né? Ela pode fazer uma troca justa emocional ali e ela não ter mais aquela doença, sabe? Então, é um nível de cura incrível, incrível, É, inacreditável. a autocura, ela hoje é uma coisa muito falada, né? E independentemente de por qual caminho você chega nela, o importante é nós sabermos que tudo está dentro de nós, nós temos esse poder, esse potencial, esse dom, né? É só Temos. a gente realmente abrir a cabeça para isso e entender. A gente tem até como fazer uma reprogramação, digamos assim, genética, celular, de Sim, rejuvenescimento, de tudo, gente. É um campo lindo, maravilhoso. Ô, Rê, e nós estamos aqui nós, conversando, né? Nós vamos mulher. ficar até amanhã, E se o deixar, povo né? aí. Bom, Gratidão, povo lindo. muito Ok, já tem grata. a delícia da Dani. Ó, estou curiosa. Amiga Quero Solange, já saber, tem uma candidata, pode deixar, gente. Assim que possível, eu vou anunciar, vou divulgar aí para vocês. legal. E, pessoal, vai lá no canal da Regiane. Você está com o curso A Essência da Riqueza, né? Sim, sim. A essência da riqueza é aquele mais prático, assim, né? Para quem quer dinheiro primeiro, enriqueça Sim, primeiro, filosofe depois. Então, como sim. sempre diz o nosso mestre, né? Você quer ajudar a pobreza, então você fique rico. Fique rico, Isso. é um pobre a menos, e depois você ajuda os outros, né? Tá certo. Legal, Rê. Eu agradeço muito a sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, uma honra para mim, desde o início, né? Fazia um tempo já que eu já tinha falado, eu quero fazer uma live com essa mulher. Nossa, fiquei bem feliz, gratidão mesmo, Legal, gratidão. eu também. E o bom é que a Beijo, gente povo se lindo, diverte. Ela, qual é a marca registrada? né? Povo lindo. É, fala, povo lindo! Ah, povo lindo, um beijo, povo Primeira vez, lindo. a primeira vez que eu ouvi, eu levei um susto, aí eu acordei, eu falei, nossa, Oi, sou eu mesmo. Quem que é o povo lindo? Eu mesmo, isso então. valeu, Rê. Obrigada, Gratidão, viu? gente. Beijo, beijo, hein? Até mais. Tchau, Beijos, tchau. tchau.
Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, foi um papo muito agradável, né? E deixa eu ver aqui na minha colinha para ver se eu não estou esquecendo de nada. Ah, estou esquecendo sim. Na semana que vem, nós vamos conversar com a Ana Alarcon, ela é personal organizer, né? E é uma querida minha, aliás, ela mora no Paraná também, né? Paraná está em alta aqui, e aí eu convido todos vocês, nós vamos falar um pouco sobre organização, sobre a importância disso na nossa vida, e é uma forma de eu homenagear a todos os personagens organizers, inclusive eu mesma, né? Porque no dia 3 de outubro foi o dia do personal organizer, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, muita paz, muita luz, até o vídeo de amanhã, semana que vem, enfim, é só ficar no canal que tem um monte de coisa bonita para vocês verem aí, tá bom? Paz e luz, namastê e um beijão para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.